E aí, criançada, bem-vindo ao Asa Academia. Eu sou o professor Aldo. Se você gosta do canal, não esquece de curtir e deixar um comentário para ajudar a gente a melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Também lembra de compartilhar com quem estiver estudando para o vestibular aí, para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Vamos resolver exercício. E aí, criançada, tudo bem? Aqui é o professor Aldo, bem-vindos aí ao Asa Academia. Essa vai ser a resolução do passe segunda etapa triênio 2021, 22, 23. Vou resolver a prova inteira, um exercício de cada vez. Se você quer algum exercício específico, vai na timeline do vídeo ali ou na descrição e você consegue ir direto no exercício que você quer, ok? No final, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o vídeo te ajudar, compartilha com seus colegas para todo mundo se dar bem na matemática. Vamos resolver o exercício. Vamos lá então, criançada, resolver aqui então o primeiro exercício do passe, segunda etapa. 2021, 22, 23. Exercício 16. Na figura a seguir, os dois semicírculos são tangentes e estão inscritos em um quadrado de área 1600. Beleza, a área desse quadrado aqui é 1600. Marcar aqui, área 1600, considere π igual a 3. A área da parte cinza e o seno do ângulo da reta tangente na interseção dos círculos com o segmento AB são respectivamente. Então o que ele vai querer? Ele vai querer a área da parte cinza, a gente consegue achar. É só fazer a área do quadrado menos os dois semicírculos. E o seno do ângulo da reta tangente na interseção dos semicírculos com o segmento AB. Eu fiz o desenho um pouco maior aqui, ó, que ele quer a interseção dessa reta com a reta AB. É esse ângulo que ele quer. Ele quer o seno desse ângulo. Então ele quer a área cinza ou o seno desse ângulo. Beleza, a gente consegue fazer. Bom, primeiro a gente vai precisar dos raios, né, das circunferências para poder fazer as coisas, tanto para fazer o seno quanto para fazer a área cinza. A dica, pessoal, sempre boa, nas situações que envolvem circunferência, é ligar os centros. Porque ligando os centros, a gente sempre vai passar pela parte da tangência e a gente vai ter acesso aos raios. Porque, por exemplo, essa partezinha aqui é o raiozão. Essa partezinha aqui vai ser o raiozinho, entendeu? Então a gente tem essas medidas aparecendo. Então ligar centro de circunferência é sempre bom. E a gente formou esse triângulo retângulo aqui, né? Olha que legal. Esse triângulo retângulo verde. Tá. Ele falou que a área do quadrado é 1600. Se a área do quadrado é 1600, vocês sabem, né? 40 vezes 40 é 1600. Então a gente sabe, o lado do quadrado é 40. Então aqui é 40 e também aqui vai ser 40. E daí, Aldo, que o lado do quadrado é 40? Isso quer dizer que o raio é 20. O raio desse círculo grande aqui, desse semicírculo grande. Aqui é 20 e aqui é 20 também. Aí a gente já sabe o raio do círculo grande. Então qual vai ser a hipotenusa desse triângulo verde? Vai ser 20 mais o raio do semicírculo pequeno, que é o que a gente não tem. E quanto vai ser esse cateto aqui do triângulo verde? Então, isso que você tem que ter a sacada. Você fica preocupado em olhar o próprio cateto, que tem aqui o raio, né? Tem essa parte aqui que é raio do semicírculo pequeno, só que aí tem essa parte aqui que a gente não conhece, mas não é para cá que você tem que olhar, você tem que olhar que isso aqui é 40 menos essa parte aqui que é o raio, entendeu? Essa parte verde do triângulo vai ser o lado completo do quadrado, que é 40, menos essa parte aqui, que é raio. É assim que o exercício espera que você olhe. Então isso aqui é 40 menos o raio do círculo pequeno. Agora que eu tenho esse triângulo verde, eu posso fazer o Pitágoras, né? Para descobrir esse raio aí. Então vai ficar assim. (20 mais r ao quadrado igual a 40 menos r ao quadrado mais 20 ao quadrado. Desenvolvendo isso aí, a gente vai ter fazendo produto notável, né? 400 menos 40r mais r ao quadrado igual a 1.600. Aqui também tem que fazer produto notável. 1.600 menos 80r mais r ao quadrado mais 400. Dos dois lados tem r ao quadrado, você vai poder passar subtraindo, ele vai eliminar. Vamos colocar os r's todos de um lado. Então, esse 80 vai passar para o outro lado, 80r mais 40r. E vamos passar todos os números para o outro lado. Esse 1.600 com esse 400 já dá 2.000, menos o 400 que veio do outro lado. Então, a gente tem que 120r é igual a 1.800, 1.600, né? 2.000 menos 400. Então, r é o 1.600 sobre 120. Isso aqui você vai simplificando, você vai chegar em 40 sobre 3. Temos nosso raio, 40 terços. Nossa, deve estar errado, porque o raio deu feio, deu fração. Não, sei que é feio. Não é para achar que está errado só por causa do que deu fração. Vai achar seu erro aqui. Se você está desconfiado que o número está feio, e eu entendo que você está desconfiado, vai procurar seu erro. Não achou o erro? Vai fingir que está certo. Não tem que ficar fazendo
achando que está errado só porque é fração. Muito bem, agora a gente consegue achar a área cinza, mas se você observar na múltipla escolha, a letra A e a letra B tem 1000 e a letra C e D também são iguais, então eu não sei se eu vou achar a área agora. Eu acho que eu vou primeiro ver o seno do ângulo, porque se eu achar o seno do ângulo, o exercício tem mais chance de acabar. Não, Aldo, mas... Então, eu sei, mas tem o 0,8 aqui, né? Eu sei que tem o 0,6 aqui que é igual, tem o 0,5. Só quero dizer que eu vou ver primeiro o seno. Se empatar, aí a gente vê a área. Então vamos lá, o seno é o seguinte, pessoal. O exercício espera que você note o seguinte, lembre da seguinte propriedade. Quando eu faço essa linha aqui, verde, eu estou partindo do ponto de tangência. Então essa linha verde vai fazer 90 graus com a reta tangente. É assim, você tem o círculo, você passa uma reta tangente, se você ligar no centro, ela vai formar 90 graus. É exatamente a mesma situação aqui. Essa é a reta tangente, essa é a linha verde, e aqui está fazendo 90 graus, porque está ligando aqui no centro. E daí que ele quer o seno desse ângulo alfa. Só que nesse triângulozinho aqui onde o alfa está, eu não tenho essa medida, e eu não tenho essa medida. Apesar de eu ter todo esse lado aqui, eu não tenho daqui até aqui, que faz parte do triângulozinho verde. Então, nesse triângulo pequeno aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar o alfa. Então, a ideia é a seguinte, você olhar para esse triângulo pequeno e reparar que esse ângulo aqui seria, sei lá, um ângulo beta, para você entender que nesse triângulo você tem que ter alfa, beta e 90. Aí, se você olhar agora para o triângulo grande, verde, você tem o beta e o 90. Obrigatoriamente, aqui vai ter que ser alfa. De novo, no triângulo pequeno você tem alfa, beta e 90 fechando 180 graus. Lembra que no triângulo tem sempre que dar 180 graus. Então, alfa, beta e 90 dá 180. Se você olhar para o grande, você tem beta e 90, obrigatoriamente que vai ter que ser o alfa. Beleza. Então, eu não vou fazer o seno desse alfa, vou fazer o seno desse alfa. E qual é o seno? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então é esse cara sobre esse cara. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser 40 menos R sobre 40 mais R. Opa, 20 mais R. É isso aqui que a gente está precisando agora. O R é 40 terços, então a gente vai ter 40 menos 40 terços sobre 20 mais 40 terços. Isso vai levar para este valor. 80 terços sobre 100 terços, que é igual a 80 sobre 3 vezes 3 sobre 100, inverte segunda, né? Elimino 3, fica 8 décimos, que é 0,8. A E, que é a alternativa E, 8 décimos. Nossa, que sorte! Não é sorte, às vezes o exercício ele coloca as alternativas para te ajudar. Lembra que a alternativa faz parte do exercício. Então, ele colocou 0,8 ali, para todo mundo, todos os seus adversários aí irem atrás da área. Aí a área provavelmente vai dar 733,3, uma dízima periódica, e eles não vão conseguir marcar, porque a C, a D e a E têm a mesma área, e depois ele vai atrás do seno. Você não, você vai atrás do seno primeiro e você acha 0,8 e marca a letra E. Se a gente tivesse marcado aí, talvez a letra 0,6, né? Se o seno fosse 0,6, a gente teria empatado entre B e D, aí teria que achar a área. Aí você ia gastar o mesmo tempo do outro adversário. Então, seja inteligente, olhe a múltipla escolha, não perca o foco da múltipla escolha, para você poder agilizar aí sua resolução, para você ver qual é o melhor caminho. Alguns exercícios você vai ser obrigado a achar a área primeiro, para depois achar o seno. Aí o exercício está te obrigando a isso, aí não tem saída. Mas sempre que possível, escolha a melhor ordem de fazer as contas, beleza? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, criançada, exercício 17 do passe aqui, segunda etapa. Um problema muito antigo relacionado a um triângulo retângulo de 3 semicírculos trata-se do problema de Hipócrates, que é esse desenho aí. Nesse problema, a relação entre as áreas A1, A2 e A3. Repara que ele está perguntando quanto que é A1 mais A2 é igual a 3, A1 mais A3 é igual a 2, ele está perguntando sobre as áreas. Então vamos achar as áreas. Mas ele quer a soma, né? Eu botei o desenho maior aqui para a gente dar uma olhada. O lance desse tipo de exercício, com várias áreas diferentes aí para você calcular, é sempre o seguinte: não dá para você calcular a área de forma geométrica que você não sabe a forma da área. Por exemplo, essa região A2 aqui, ela é tipo uma lua, né? Crescente que tem esse buraco aqui por dentro dela. Não tem fórmula de área para isso. Então o que você vai fazer é achar as figuras que você reconhece fórmula de área e começar a fazer o tipo, achar a grande, tirar a menor para sobrar a partezinha que você precisa. Então,
depois de você refletir um pouco sobre o desenho, o exercício espera que você repare isso daqui, ó. A área 1 e a área 2 você consegue obter fazendo esse semicírculo com esse semicírculo e subtraindo essa parte verde e essa parte verde. E a gente consegue fazer essa parte verde fazendo esse semicírculo menos o triângulo. Então, se fizer a parte preta aqui, que é o semicírculo menos o triângulo, sobra o verde. Aí, se eu fizer o azul com o azul e tirar o verde, sobra a areazinha A1 e A2. Então, eu sei que é confuso, mas é isso que eu espero que você faça. E uma dica que eu vou dar para você é a seguinte. Ele quer relação entre as áreas A1, A2 e A3, só que ele não deu valor nenhum. A gente pode chamar de x, y, z e começar a fazer as contas com isso? Pode. Mas isso é um triângulo retângulo. Isso deve funcionar para qualquer triângulo retângulo. Ele está perguntando uma relação entre essas áreas e ele não precisou de uma medida específica para obter esse desenho. Isso significa que funciona para qualquer desenho. Então, qualquer triângulo retângulo que você fizer essa conta vai ter que dar o mesmo resultado, certo? Se funciona para qualquer triângulo retângulo, a gente pode inventar um. E eu sei que vocês ficam com medo, mas vocês têm que começar a se arriscar aí nas horas que você pode inventar número. E aqui a gente pode. Então, eu vou usar o nosso triângulo clássico aqui, pitagórico 3, 4, 5, vou fazer conta com ele. Aldo, mas aí não vai dar diferente? Não, porque ele quer uma relação entre as áreas. Ele não está perguntando qual é a área 2, aí a resposta tem que ser 8, por exemplo. E aí, se eu inventar número errado, não vai dar 8, lógico. Aí a gente não inventa número. Mas ele não quer um número específico, ele quer uma relação. Então é assim que a gente vai fazer. Então, primeiro, a área 3 é fácil. E como aqui é 90 graus, a gente faz base vezes altura sobre 2, que vai dar 6. A área 2 e a área 1 vai ser do jeito que eu falei para vocês. Então, vamos nessa. Vamos fazer o semicírculo A1 e o semicírculo A2. São semicírculos, então a gente vai fazer meia área de circunferência. Então fica o diâmetro que vocês estão vendo que é 3 e 4. Então os raios são 3 sobre 2 e 4 sobre 2. Então vai ficar πr ao quadrado mais πr ao quadrado. São essas duas áreas verdes aqui que eu contornei. Os dois semicírculos. Ah não, sobre 2, né? Então meio em tudo isso daqui. Então metade disso. Então a gente vai ter que é meio vezes. Aqui vai dar 9 quartos, 16 quartos, 25 quartos π, que vai ser 25π sobre 8. Não é a 1 e a 2 ainda, a gente está no processo. É esses dois semicírculos verdes. Beleza, agora eu tenho que subtrair esses gominhos. Mas quem são esses gominhos? É o semicírculo aqui menos o triângulo. Então vamos fazer essa área. Esse semicírculo aqui, o diâmetro é 5, então o raio é 5 sobre 2. Então é π raio ao quadrado, vezes meio, né, porque é metadinha, menos a área do triângulo 3, que a gente já sabe que é 6. Vai dar 25π sobre 8, menos 6, que vai dar 25π menos 48 sobre 8. Agora, para a gente descobrir o que ele está pedindo, essa área aqui, né, a A2 com a A1, a gente tem que fazer o verde, que vocês estão vendo aqui, menos esses gominhos que eu acabei de achar aqui, que é esse número esquisito. Esses gominhos aqui, que eu acabei de achar, é o preto menos o triângulo. Então sobra só essa região. Agora eu vou fazer o verde menos essa região. E vai dar só o A1 mais o A2. Então vai ser o verde menos o 25π menos 48 sobre 8. Isso aqui vai dar 25π menos 25π mais 48 sobre 8, porque o denominador é igual. Aí o 25π vai embora, 48 sobre 8, 6. Beleza. O que a gente acabou de descobrir aqui? O A1 mais o A2. Todo esse processo aqui desse lado que vocês estão vendo é A1, tudo isso aqui é para achar o A1 mais A2. E deu 6. Só que a gente tinha feito o A3 e tinha dado 6. Então, beleza. A1 mais A2 é igual a A3. Descobrimos. Vamos ver se tem essa para marcar lá. Letra A. A1 mais A2 é igual a A3. Exercício, ele é difícil. Ele é difícil porque você tem que enxergar qual figura está em cima de qual figura, qual é a parte que eu tenho que subtrair, qual é a parte que eu tenho que deixar. Então é complicado mesmo, mas aí você tem que ter experiência, tem que fazer exercício desse tipo para ter experiência, beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá para o 18 agora, pessoal. Na escola de design de interiores, um aluno projetou um jardim que será gramado conforme o desenho a seguir. Beleza, tem um jardim aí, o gramado é seu desenho. A figura é um triângulo com 6, 5 e 9 de lados, uma fonte circular de raio 1 metro,
Considere aí os valores de π, raiz de 2, raiz de 3 ele deu. Qual é a área desse jardim? Não é triângulo de nenhum tipo, ele não deu dica nenhuma, só falou que o raio aqui é 1, falou que os lados são 6, 5 e 9, então só tem uma forma para usar, a gente precisa ter que achar a área do jardim. Então a gente tem que fazer triângulo menos círculo. Qual que é a área de triângulo? É base vezes altura, mas você não tem base, se o 9 for a base, essa é a altura, você não consegue achar. Se o 6 for a base, essa é a altura aqui por fora, ó. Você não vai conseguir achar essa altura aqui. Se o 5 for a base, a altura de novo é aqui por fora. Então não dá. Então só tem uma forma para usar. É a fórmula de Heron, que é essa aqui. A área é semiperímetro, V semiperímetro menos um lado, V semiperímetro menos o outro, V semiperímetro menos o outro. Só tem essa forma para usar porque não tem nenhuma dica, não tem ângulo, não tem tipo de triângulo, não tem nada. Então vamos lá, o que é esse P? Esse P é o semiperímetro. É você somar o perímetro, fazer os lados, né? Somar os lados para fazer o perímetro. 6 mais 9 mais 5 e dividir por 2. Isso é semiperímetro. P é igual a 20 sobre 2, que dá 10. Então, esse é o semiperímetro. Daí é só colocar na fórmula. A área é igual a semiperímetro, vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro, vezes semiperímetro menos o outro. E raiz quadrada de tudo isso. Aldo, pera aí só um pouquinho. Que fórmula é essa? Então, cara, essa é a fórmula do Heron. Passe e o vestibular adora. Quase todo ano cai. Sempre tem um triângulo que é escaleno e não tem nenhum ângulo bom. E você precisa usar essa fórmula quando você tem os três lados. Esse exercício é bom porque os números são bonitinhos. Mas, cara, é fórmula de Heron. É uma das 5 fórmulas de área de triângulo que você tem que saber. Então, vamos lá. A é igual a 10 vezes 1 vezes 4 vezes 5. Raiz quadrada disso. A vai ser 4 vezes 5, 20 vezes 10, 200, raiz de 200, que é 10 raiz de 2. A raiz de 2 ele falou que era 1,4, então é 10 vezes 1,4, que é 14. Beleza, temos a área do triângulo. A área da circunferência, ele falou que o raio é 1. A área da circunferência é πr ao quadrado, que vai dar o próprio π, que ele falou que é para fazer igual a 3, então 3. Agora é só fazer a área do jardim. A área do jardim vai ser 14, que é a área do triângulo, menos o 3, que é a área do círculo, que vai dar 11. Essa vai ser a área do jardim. Letra D de dado. Pessoal, fórmula de Heron. Essa fórmula que você tem que saber. Exercício de fórmula de Heron só sai por ela. Não tem uma manha aqui, não tem como você traçar uma altura, fazer um Pitágoras, fazer uma trigonometria seno cosseno, porque não tem ângulo. Não dá. Ele faz o exercício para você usar a fórmula. Ah, esqueci a fórmula. Pelo menos você vai saber. Se você ler o exercício e falar, é daquela fórmula que eu não lembro qual é, você vai saber que é só chutar e ir embora, porque não tem outro jeito de fazer. E nos últimos anos o passe adora, então é capaz de ter ano que vem de novo, beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, criançada, para o 19 aqui do passe segunda etapa. Um objeto que se encontra na ponta B é visualizado por um observador em 3 pontos distintos ACD. Então tá aí explicando o desenho. O valor de tangente de y mais 2 sendo x mais 10. Bom, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui, essa expressãozinha que ele deu. Essa expressão a gente vai precisar do x do y. Então a gente tem que achar o x e o y. Coloquei o desenho maior aqui do lado para a gente fazer. Não está difícil aqui de achar o x e o y. Tem um monte de triângulo aqui e a gente tem que lembrar que dentro de um triângulo tem sempre que dar 180 graus. Então, se você olhar essa parte da direita aqui, você tem 30 e 20, né? São 50. Então, aqui, obrigatoriamente, falta 130 para fechar 150. E se você olhar esses dois juntos, é um ângulo raso, tem que dar 180 graus. Então, x, consequentemente, é 50. Aí você faz a mesma coisa nesse triângulo. Você tem 50 e 55. Esse cara aqui vai ter que fechar 75 graus para 180. E se você olhar o ângulo raso aqui, esse y, obrigatoriamente, é 105. Pronto. Descobrimos x e y. Agora, tem que fazer a equaçãozinha que ele pediu. Ele pediu tangente de y mais 2 seno de x mais 10. O problema não é o seno de x mais 10, porque o nosso x deu 50, então x mais 10 vai dar 60, e seno de 60 a gente já sabe da tabela, tá tranquilo. O problema é essa tangente de 105. Então, vamos lá, pessoal. Tangente de 105 graus. É aquela formulazinha de soma de arcos, sim. Que a gente vai ter que fazer aqui tangente, 105 não é um ângulo da tabela, mas 105 é 60 mais 45. E é isso que a gente vai fazer, tangente de 60 mais 45. Para quem não lembra da fórmula, tem aquela frasezinha que diz
Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. É uma frase esquisita, mas é o que a gente usa para decorar, cara. Se você souber outra frase interessante aí para decorar essas formas, você pode pôr no comentário. Mas é porque a fórmula vem do tangente de A mais B, né? E fica, tem gente que ama, tem gente que beija, que é o número 1. Tem gente que ama e beija, para lembrar que é vezes. E o sinal, aqui é mais, inicia-se com mais aqui em cima e embaixo troca. Se fosse menos, começava com menos aqui em cima e embaixo trocava para mais. É um jeito de lembrar a fórmula, né? E é só... Tá, beleza. Agora ficou fácil porque todos esses tangentes aqui a gente conhece da tabelinha. Então vamos lá. Tangente de 60 é raiz de 3 mais tangente de 45, que é 1, sobre 1 menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes a tangente de 45, que é 1. Então isso aqui fica raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos raiz de 3. Essa coisa horrorosa é a nossa tangente de 105. E agora? É só somar com o que a gente tiver aqui. Ué, Aldo, você não vai racionalizar? Então, eu não gosto de racionalizar, então não vou racionalizar agora, vou racionalizar depois, porque é o que eu estou a fim de fazer. Cortando aqui, 2 vezes seno de 50 mais 10, né, que o x, nosso x aqui é 50, vai dar 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai dar raiz de 3. Então a gente tem aqui a segunda parte da nossa expressão e nós temos aqui a primeira parte da nossa expressão. Então é só fazer a soma dela, que é o que ele quer. Raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos raiz de 3. Vou somar com raiz de 3. E aí eu vejo que se eu for fazer o MMC, não vai adiantar de nada, eu vou ter que racionalizar depois. Então agora eu racionalizo. Sempre que você tem que racionalizar uma fração, dá vontade de racionalizar logo para trabalhar com ela o resto do exercício com a fração racionalizada. Mas muitas vezes, não é toda hora, lógico, gente, mas muitas vezes, você seguindo o exercício com aquela fração sem racionalizar, sozinho vai acontecer alguma conta que vai cortar aquilo lá. Isso faz você ganhar tempo. Então, sempre que eu vejo uma fração, eu não racionalizo. Eu vou levando ela. Quando for preciso mesmo racionalizar, aí eu racionalizo, que é o que tem que acontecer agora. Então, vamos racionalizar agora, então, aqui. 1 mais raiz de 3, é assim que racionaliza quando o denominador é esse. Você tem só que mudar o sinal do meio e repetir o resto. Aí aqui em cima vai dar 1 mais raiz de 3 ao quadrado, né? Porque esses caras são iguais, é só mudar a ordenzinha. Sobre, e aqui vai ficar 1 menos 3. Então, nossa fração vai ser menos 1 mais raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Não vai desenvolver o quadrado aqui, Aldo? Não, eu vou esperar, porque se for importante eu desenvolvo depois. Agora, vamos fazer esse cara com esse cara. Então, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 mais 1 ao quadrado sobre 2. Aí faz MMC, vai dar 2 raiz de 3 menos... não vai ter jeito, vou ter que desenvolver isso daqui. Então, agora eu desenvolvo. O primeiro ao quadrado, 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, isso aí vai ficar 2 raiz de 3, menos 3, menos 2 raiz de 3, menos 1 sobre 2. Né? Esse menos aqui faz joguinho de sinal com todo mundo. O 2 raiz de 3 vai cortar com 2 raiz de 3. Então, nós vamos ter menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Esse é o valor daquela expressão. Então, letra B, menos 2. Um exercício que você tem que usar, soma de arco. É uma fórmula que não tem muita presença no vestibular, não é um conteúdo que a gente fala toda vez cai. Mas ele está presente lá sim, você tem que saber essas fórmulas. Senão, numa hora dessa, você tem aí a tangente, ou seno, ou cosseno de 105 e você não consegue fazer. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos fazer aqui agora o 20, pessoal. O 20, fica calmo, tá? A questão 20 foi anulada, mas a gente consegue estudar. Então vamos lá. No desenvolvimento de um sistema de senhas, é utilizada uma matriz M por N. Essa aqui é a linha e a ordem dela, né? Linha e coluna dela. Tem M linhas e N colunas. E outra matriz N, com Z por Y. E eu sei que está esquisito, mas o que ele quer dizer é isso aqui, né? M, que é Mzinho por Nzinho. E uma matriz Nzão, que é Z por Y. Mas aí as letras não ficaram muito bonitas aqui na digitação deles. Tal que, e aqui eu acredito que seja o motivo da questão ser anulada. Ele está falando que
essa matriz M vezes alguma coisa que eles esqueceram de pôr, né, erro de digitação, isso acontece. O que eu acho é que ele queria multiplicar a matriz M pela matriz N, e dizendo que a resposta seria uma matriz R 8 por 6. Aldo, mas é óbvio que ia ser isso. Então não é óbvio. Para ele fazer a senha, poderia ser a matriz M vezes, de novo, a matriz M vezes uma matriz N, entendeu? Ou vezes uma matriz N, poderia ser qualquer conta. E isso daria várias respostas diferentes. Então não, então ele não pode falar que era óbvio para a gente poder responder, então a questão foi anulada. Com razão, então tá tudo bem, foi tudo feito da maneira correta. Mas se a gente supor que era isso que eles queriam perguntar, a gente consegue ver o conteúdo, né? Então vamos lá. Lembrando de multiplicação de matrizes. Para multiplicar matrizes tem que ter uma coisa, essa parte da ordem de dentro tem que ser igual a essa aqui da outra matriz. Então as colunas da primeira matriz tem que ser igual às linhas da segunda matriz. Então a gente sabe que o N tem que ser igual ao Z. A gente também sabe a ordem da matriz que vai ter a solução vai ter as linhas da primeira e as colunas da segunda. Então a gente sabe que o M tem que ser 8, o Y tem que ser 6. Então, com essa parte verde, a gente sabe que o M é 8 e o Y é 6. Então, a gente fica assim, ó, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Daí, sobra a parte preta, que diz que o N e o Z tem que ser igual. Se eles têm que ser igual, a única opção que aparece isso é aqui. Os dois são 7. Então, seria a letra C. Lembramos aí multiplicação de matriz, que é sobre o que o exercício era. Com certeza a gente ia precisar usar essas noções, mas a equação ali ficou incompleta, então a gente não sabe. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá então, criançada, para o próximo exercício aqui, o 21. Em uma empresa de automóveis, a receita líquida em R$ 1.000 é fornecida pelo determinante da matriz A vezes B. Se A é essa matriz e B é essa matriz, qual é a receita líquida? Bom, a receita é fornecida pelo determinante da matriz produto. Então, é para multiplicar essa matriz. Para multiplicar, né? A gente tem que fazer A vezes B, fazer a multiplicação e depois calcular o determinante. Mas tem um teorema, não sei se vocês lembram, que diz o seguinte. O determinante de uma matriz A vezes B é a mesma coisa que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, que não é uma coisa óbvia, tá? O que essa regra significa para a gente aqui? Significa que nós temos dois caminhos para fazer isso. Ou a gente faz a multiplicação das matrizes e depois calcula o determinante, ou a gente faz o determinante de cada matriz e depois multiplica os números. Por que isso é importante aqui? Porque fazer o determinante vai demorar de qualquer jeito. Aqui não vai demorar muito porque são matrizes 2 por 2, é mais rápido. Mas multiplicar matriz é um saco. Você sabe fazer determinante, você sabe fazer multiplicação de matriz, você sabe multiplicar elas, mas é muita continha para fazer. E não é uma questão de você saber fazer, a questão é, você fazendo muita continha, tá dando chance pro azar para você errar alguma continha. Não é questão de você não saber jogo de sinal e nem saber tabuada, mas você não é um robô. Então, quanto mais continha você fizer, mais chance você tem de errar alguma coisinha ali. Eu sou professor. Se você me dá 100 contas para fazer, eu vou errar alguma. Então, se tem um caminho com menos conta, é melhor seguir esse caminho. Então, a gente vai fazer o caminho com menos conta, que é fazer o determinante e depois multiplicar. Então, determinante de A, para quem não lembra, é só multiplicar sim, porque é o determinante 2 por 2, é mais fácil. 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes 4, 12. Isso dá menos 4, esse é o determinante do A. Determinante do B é menos 9, menos 9 vezes 6, 54. Menos 9 menos 54, menos 63. Pronto, temos os dois determinantes e a despesa é dada pelo produto deles, pela regrinha do teorema. Então, é menos 4 vezes menos 63, que vai dar 252, que não tem. Aldo, tem a letra E, vamos marcar a letra E. Sim, é a letra E, mas por que a letra E? Porque uma empresa de automóveis, a receita líquida em R$ 1.000. Em R$ 1.000. Então você achou 252, mas na verdade o que você encontrou aqui é 252 mil. Se eu fosse chutar, eu ia acertar. Não, você não ia chutar, você tem que saber. Então deu 252, mas está escrito em 1.000, por isso que a resposta é a letra E. Beleza? Tranquilo, só fazer o determinante aí. E eu não estou dizendo que esse é sempre o melhor caminho. Nesse caso, a gente foi por esse caminho. O teorema está aqui para dizer que a gente pode seguir os dois, que vai dar certo. Então, às vezes, é interessante você fazer por esse. Mas sabendo o teorema, dominando ele, você consegue decidir melhor, certo? Vamos para o próximo. Vamos lá, criançada, para o exercício 22 do passe. No CEP
João Leite, os alunos devem escolher 3 eletivas entre as 5 disponíveis: xadrez, dança, música, robótica e jogos. A quantidade de formas distintas em que o aluno pode escolher essas eletivas. Bom, exercício simples. Você tem 5 opções de eletivas, você só pode escolher 3. É análise combinatória. Você pode fazer por fórmula ou você pode fazer por cálculo das casinhas que eu falo. Eu gosto de resolver por casinha. Então, você vai fazer 3 escolhas. Então, eu monto 3 casinhas. Cada escolha que eu monto, quando eu leio o exercício de análise combinatória, representa uma escolha, uma decisão que o agente do exercício teve que fazer. Aqui o aluno vai ter que escolher 3 eletivas. Então, pus 3 casinhas, porque são 3 escolhas que ele vai fazer. Para a primeira escolha, ele tem 5 opções. Aí eu vou lá e ponho 5 na primeira casa. Aí ele vai escolher uma segunda eletiva, ele tem 4 opções que sobraram. Aí ele tem a terceira eletiva, sobraram 3 opções para ele. Se eu deixar do jeito que está, é um arranjo. É quando faz diferença a ordem ou a posição das suas escolhas. Então, para o aluno dizer que escolheu primeiro o xadrez, depois a dança, depois a robótica, e um outro aluno escolheu robótica, xadrez e dança, nesse problema, essas escolhas foram a mesma escolha? Foram. Então, não tem posição, não tem diferença entre a posição de escolha, entre a ordem de escolha. Se é arranjo, tem diferença. Então, se eu deixar do jeito que está, vai dar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Esse 60 está contando isso como um tipo de escolha e isso como outro tipo de escolha. Cabe a você, aluno, decidir se é o tipo de exercício que faz diferença isso aqui ou não. E não faz diferença, é a mesma escolha. Então, não pode ser arranjo, vai ser combinação. E sendo combinação, a gente tem que cortar essas repetições para virar uma escolha só. E não são só essas, né? Eu poderia continuar aqui, robótica, dança, xadrez e assim por diante. E todas elas seriam a mesma escolha de xadrez, dança e robótica. Então, o que eu faço para cortar essas repetições e considerar como sendo uma coisa só? Divide aqui embaixo. E é sempre a mesma divisão. Como são 3 casinhas, eu divido por 3 fatorial, 3, 2, 1. Essa divisão 3, 2, 1 é para pegar todas as escolhas que seriam diferentes, mas na verdade transformar na mesma coisa, para ser combinação e não ser arranjo. Então, por isso que é combinação, por isso que a gente divide. Se eu não dividisse, era arranjo. Então, 99% dos exercícios de análise combinatória eu faço assim. Monto a casinha, aí coloco lá, sei lá, 10, 9, 8, 7. Aí eu decido, será que divide ou será que não divide? Se for arranjo, eu só multiplico e mando ver. Se for combinação, eu divido. E é sempre pelo número de casinha, então 4, 3, 2, 1. Se tivesse outra casinha, era 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Aqui vai ter 3, 2, 1. Dá para simplificar o 3. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, tem 10 maneiras do aluno fazer essa escolha, letra A. Se você prefere por fórmula, então, o exercício está aqui o enunciado, você deveria ler o exercício e interpretar que é uma combinação. Aí seria combinação de 5 elementos, que são as 5 eletivas, tomadas 3 a 3, porque você só pode escolher 3. Aí ficaria 5 fatorial em cima sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui é para quem prefere por fórmula. Em cima a gente abre 5, 4, 3, 2, 1. Aí embaixo esse 5 menos 3 dá 2. Fica 2, 1. E esse 3 fatorial fica 3, 2, 1. Aí é só sair cortando tudo que der para cortar. Os 1s não fazem diferença. Esse 2 eu corto com esse 2. Esse 3 com esse 3. 5 vezes 4, 20. Sobre 2, 10. A mesma coisa. Então, se você prefere por fórmula, o exercício é de combinação. E é um exercício simples, porque é só aplicar a combinação. A gente não teve que subtrair nada, somar nada. Não teve que pensar em todos os casos possíveis e tirar aqueles que a gente não gosta, porque vocês sabem que tem exercício que pode ser bem difícil. Esse aí foi bem simplesinho, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Vamos pro próximo. Vamos lá, criançada, para o próximo, exercício 23. No ano de 2022, o Palmeiras se consagrou novamente o time a obter mais títulos do Campeonato Brasileiro. Até a rodada 37, ele ganhou 23 vezes, empatou 12 e perdeu 2. De quantas formas esses resultados podem acontecer? Então, se são 37 jogos e ele ganhou 23, empatou 12 e perdeu 2. E ele pergunta de quantas maneiras esses resultados podem acontecer. Ele está perguntando de quantas maneiras ele pode ganhar 23, empatar 12 e perder 2. Não necessariamente ele ganhou os 23 primeiros jogos, aí perdeu os 12, empatou os 12 seguintes e perdeu os 2 últimos. Mas é isso que ele está perguntando, de quantas maneiras isso pode acontecer.
de quantas formas esses resultados podem aparecer. Bom, nós estamos falando aqui de 37 jogos e que eu quero só mudar a ordem deles. E quando você fala mudar a ordem, quando essa palavra aparece na sua interpretação, no exercício, é a mesma coisa que permutação. Então, pensou em ordem, pensou em permutação. Então, é só permutar esses 37 jogos. Então, é 37 fatorial. Só que ganhar os 23 jogos, você mudar, você tem lá, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, empatou, ganhou, tá? Mudar esse perdeu para esse empatou se torna uma nova sequência de resultados. Mudar esse ganhou com esse perdeu se torna uma nova sequência de resultados. Agora, trocar esse perdeu com esse perdeu é a mesma sequência. Assim, é a mesma sequência de resultados que aconteceu. Você só está trocando um perdeu por outro perdeu, mas ainda perdeu, perdeu. Ah, Aldo, mas ele jogou com outro time. Mas não é o que ele está perguntando. Ele está perguntando de quantas maneiras esses resultados podem acontecer. Os resultados perder, entendeu? E esse ganhar com esse ganhar também não muda nada. Esse ganhar com esse ganhar também não muda nada. Então é o que a gente chama de permutação com repetição. Aí você teria que dividir por 23 fatorial para cortar todas essas repetições que para a gente parece que são vários casos diferentes, mas é a mesma coisa, vezes o 12 fatorial para cortar as repetições de empate e 2 fatorial. Beleza, seria isso, só que pela múltipla escolha ele quer só a anotação da fórmula. E como é que essa fórmula aqui fica? Ela é permutação de 37 elementos, repetidos 23, repetidos 12, repetidos 2. Essa é a partezinha do conteúdo que a gente geralmente passa correndo com vocês, porque a gente está mais preocupado em você fazer o cálculo. Mas análise combinatória, pessoal, tem disso. Às vezes a múltipla escolha, ele não se preocupa em dar números bons, porque os números crescem muito rápido. Fazer essa conta aqui, por exemplo, vai demorar 2 horas, porque 37 fatorial, mesmo que você corte com os 23, para você cancelar vai demorar muito. Então, às vezes, ele dá uns números grandes sem se preocupar com a conta, porque ele não quer a conta, ele quer só a formulazinha, ou só a identificação ali, a notação da fórmula, que é esse caso aqui. Então é importante saber também, tá? Saber como é que é arranjo, combinação, permutação com repetição. Então a resposta aqui seria a letra D, beleza? Exercício simples, mais teórico do que de conta mesmo, beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos pro próximo. Vamos lá então, criançada. Próximo, 24. Os lados de um triângulo medem 6 e 4 centímetros. E o ângulo formado por eles, formado pelos ângulos, é 45 graus. A área desse triângulo. Ah, tá. Então o desenho vai ficar assim. Um triângulo com os lados 4 e 6. E o ângulo formado entre esses lados igual a 45 graus. Tá, ele quer a área. Tem uma fórmula de área. Eu sempre gosto de lembrar nos vídeos de área de triângulo. Tem 5 fórmulas de área de triângulo que você tem que saber fazer. Tem como você achar a área de um triângulo com 5 fórmulas diferentes. Vocês vão ver as fórmulas aí. Durante os vídeos eu vou falando. Essa fórmula que eu vou usar aqui, talvez você não conheça, mas você tem que conhecer. Porque às vezes ela cai aqui e ela sai rapidão o exercício com ela. A fórmula é lado vezes o ângulo entre os lados dividido por 2. Que para o nosso problema vai ficar 4 vezes 6 vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes meio, que é o dividido por 2, que eu gosto de escrever vezes meio. O 4 está aqui, 2 vezes 2 é 4, dá para cortar, então fica 6 raiz de 2. Olha como sai na hora o exercício. Letra A, acabou. E você não erra. Como que você poderia fazer se você não soubesse essa fórmula? Você iria descer a altura aqui, porque você só conhece então, né? Base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula da área do triângulo tradicional, a primeira que a gente aprende, essa deve ser a fórmula que você conhece. Aí você quer usar o 6 como base, mas você não sabe a altura, tá certo? Aí você tem que achar essa altura. Aí você olharia para esse triângulo aqui, ó. Para achar esse H, você usaria 45 graus. E para você fazer isso, você tem que fazer um seno do H com 4. Seno de 45 é H sobre 4. É daí que vem o seno da fórmula, entendeu? A fórmula, ela é todo esse raciocínio em formato de fórmula, para você não ter que ter todo esse raciocínio. Mas aí você tem que fazer isso. Então, eu sugiro que essa fórmula fique guardada no seu coraçãozinho, porque você termina o exercício em 15, 20 segundos. Você lê o problema, você vê que você já tem tudo que você precisa, põe na fórmula, corta, acabou, rapidão, beleza? Vamos pro próximo. Vamos lá para mais um. 25. Considere a equação trigonométrica 2 cosseno ao quadrado de x menos 4 igual a 0, no intervalo de 0 a 2π. Em relação à solução da equação, é correto afirmar que
Qual é a solução? Ele quer saber a solução da equação. Então, vamos pôr a equação aqui. 2 cosseno ao quadrado de x menos 4 igual a zero. Tá, vamos resolver a equação. Tem que isolar, a incógnita aqui é o nosso cosseno, né? Então, vamos isolar. Fica 2 cosseno ao quadrado de x igual a 4. Cosseno ao quadrado de x é igual a 4 sobre 2. Cosseno ao quadrado de x é igual a 2. A gente tira a raiz dos dois lados. É o que todo mundo fala nessa hora. E fica quanto? Vamos lembrar. Eu sei que quem já sabe a resposta marcou e foi embora, beleza. Mas eu gosto de lembrar porque o pessoal confunde, gente. O pessoal confunde, então eu tô aqui para lembrar todo mundo, para todo mundo entender. Quando você tem uma equação desse tipo assim, x ao quadrado igual a 9. Ah, eu quero saber quem que é o x. Geralmente, a criançada faz a raiz e fala que x é 3. Só que está errado, não é necessariamente a raiz quadrada que a gente faz. O lance é que número ao quadrado vai dar 9. E você imediatamente pensa em 3. Só que você esquece que tem outro. Qual, professor? Pois é, o menos 3. Ah, professor, mesma coisa, só muda o sinal. Cara, como que é a mesma coisa se muda o sinal? Então não vem com esse papo de a mesma coisa. São duas respostas. X ao quadrado. Pode não parecer, mas é uma equação do segundo grau. Então, x ao quadrado tem que dar duas respostas. Quando você fala que é 3, você está dando uma, cadê a outra? Menos 3. Ah, professor, então aqui, ó, cosseno ao quadrado vai dar 2 ou menos 2? Exatamente. Então, o cosseno de x pode ser a raiz de 2 ou menos a raiz de 2. E você tem que lembrar dessas duas respostas, porque isso vai fazer diferença aqui para marcar. Porque tem a resposta aqui na letra B, que é a raiz de 2, tem a resposta da letra C, que é menos raiz de 2, e tem a letra A, que é mais ou menos raiz de 2. E você tem que lembrar disso, para você poder marcar a resposta certa. Beleza, professor? Então é a letra A, mais ou menos raiz de 2. Não, não é nenhuma dessas. Caramba, professor, você acabou de explicar que tem que ser mais ou menos. Então, pois é, eu sempre aproveito essa chance para explicar esse negócio do mais ou menos. Você não pode esquecer que x ao quadrado vai dar duas respostas. Mas, criançada, cosseno deu raiz de 2. Você sabe quanto é raiz de 2? Você sabe quanto é raiz de 2? Eu também não sei. Ah, não, professor, eu sei quanto é. É 1,4. Beleza, cara? Você sabe que é 1,4? Excelente, parabéns. Mas, para resolver exercício, você não precisa saber que é 1,4. Você tem que saber que a raiz de 2 é 1, alguma coisa. Ué, e daí, professor? E daí que cosseno só vai até 1, meu querido. Então, não tem solução. Letra D. O cosseno só vai até 1. Você pode ter cosseno de x igual a 1, você pode ter cosseno de x igual a menos 1, e você pode ter cosseno de x com qualquer coisa entre esses dois. Qualquer número entre esses dois, o cosseno de x pode sumir. Mas o 1 e pouco está lá para cima do 1. Então, acabou, não tem resposta. Você resolveu a equação e chegou que as duas possíveis respostas são raiz de 2 ou menos raiz de 2. Ambas as respostas ultrapassam o limite do cosseno, então não tem solução. Ah, professor, mas por que só vai até 1? Outra hora a gente vê isso, mas é uma pegadinha violenta do exercício aqui, né? Fazer você se concentrar no quadrado para fazer você esquecer que não tem solução e marcar a letra A. E olha só essas três alternativas aqui. Bom, espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, criançada, exercício 26. Considerando o sistema linear com três equações nas incógnitas x, y e z, calcula-se os determinantes dzão, d de x, d de y e d de z. Qual alternativa representa corretamente uma forma de classificar o sistema como possível e indeterminado com base na comparação dos determinantes? Esse exercício é puramente teórico. Letra D. Imediatamente letra D, porque eu sei a teoria. Eu gosto sempre de lembrar do Cramer. Cramer é para resolver sistema linear. Você tem lá um sistema linear, você tem lá alguma equação, 2x mais 3y mais 2z igual a 0. Tipo aqui, o sistema linear. Daí, o que o Cramer diz? O Cramer diz que você tem que calcular exatamente esses caras aqui para resolver o sistema, para você resolver o sistema e achar as alternativas. Você precisa calcular o dzão, o dx e o dy. Quem é o dzão? O dzão é a matriz, o determinante da matriz, com os coeficientes, com o 2, o 3 e o 2, o 1, o 4 e menos 5. É o determinante com os números que estão aparecendo. Quem é o dx? O dx é a matriz, só que em vez dos números do x, você põe as respostas no lugar dos números do x. Aí a matriz fica 0, 3, 5, 3, 4, menos 8, entendeu? Você vai colocar os mesmos números,
Só que no lugar do x, você vai pôr as respostas. Tá, quem é o dy? Mesma coisa, é você pegar as respostas e pôr no lugar dos números do y. E quem é o dz? É você pegar as respostas e pôr no lugar dos números do z. Tá, e o que o Cramer diz? O Cramer diz que a resposta para o valor de x vai ser dx sobre dzão, a resposta para o valor de y vai ser dy sobre dzão, e a resposta para o valor de z vai ser dz sobre o dzão. Esse jeito de fazer dá muito trabalho, porque você tem que fazer 4 determinantes de matriz 3×3 e demora muito. Professor, não ligo para o trabalho não, professor. Eu gosto de fazer e acertar, mesmo que dê trabalho. Tudo bem, eu entendo. Mas aí você vai chegar na resposta certa. Tá, e o que isso tem a ver com esse exercício, professor? Porque quando eu lembro do Cramer, não é para fazer Cramer nesse exercício, até porque esse sistema que eu inventei. Mas por que eu estou falando dele? Porque vocês veem ele durante o conteúdo de sistema linear, e vocês superam ele e usam outro método para resolver. Tem gente que gosta de resolver esse sistema por escalonamento. Eu resolvo por escalonamento, é bem melhor, bem mais fácil. E acaba esquecendo o Cramer, mas o Cramer me ajuda a lembrar exatamente de teoria como essa. Se você decorou e já marcou letra D, vai embora, vai para o exercício, tá tudo bem. Mas para você que tem dificuldade de decorar, o Cramer me ajuda a decorar e eu quero mostrar para vocês como. Ele diz isso aqui, que a gente concluiu. Mas é uma divisão por dzão. Isso me faz lembrar e não confundir. Eu estou dividindo por dzão, cara. E você só vai conseguir dividir por dzão se o dzão não for zero. Então você só vai resolver o Cramer mesmo, ou seja, sistema possível e determinado. Você só vai achar a solução se o dzão não for zero. É assim que eu lembro da teoria, certo? Só que ele não quer possível e determinado, ele quer possível e indeterminado. Então a gente chega no caso esquisito que é se o dzão for zero. É isso que você tem que perguntar para o seu professor quando ele passar Cramer. Professor, então tem que dividir dx por dzão. Sim, mas e se o dzão for zero? Aí o sistema fica diferente. Na verdade, eu vou escrever ao contrário. Se o dzão for diferente de zero, o sistema vai ser possível e determinado. Se o dzão for zero, aí a gente tem um problema. É, né, professor? É impossível, né? Então, aí vem a questão, não é impossível. Porque depende do número de cima. Ué, como depende do número de cima, professor? Então, uma coisa é eu te perguntar, quanto é 4 dividido por zero? Isso é uma coisa impossível. Outra coisa é eu te perguntar quanto que é 0 dividido por zero. Isso não é impossível. Isso é o que a gente chama de indeterminação. Ué, como assim, professor? Vou explicar. 6 dividido por 3 é igual a 2, porque 3 vezes 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, porque 2 vezes 3 vai dar 6. 6 dividido por 1 vai dar 6, porque 1 vezes 6 vai dar 6. 6 dividido por 0 vai dar quanto? 0 vezes quem vai dar 6? Nada. 0 vezes qualquer coisa vai zerar, então nunca vai dar certo isso aqui. Por isso que é impossível. Agora, 0 dividido por 0 é igual a quanto? 0 vezes quanto vai dar 0? 0 vezes qualquer coisa. Repara que não é impossível. 0 vezes qualquer coisa. Então, isso se chama indeterminação. Então, por isso que eu estou falando que depende do número de cima. Ou seja, se o dx, o dy e o dz, todos eles forem zero, tudo isso daqui vai dar 0 sobre 0, 0 sobre 0 e 0 sobre 0. Ou seja, esse sistema vai ter infinitas soluções. Por isso que é a letra D. Reparem que é a letra D, ó, dzão igual a 0 e tudo igual a 0. Ele vai ser SPI. Sistema possível e indeterminado. Se tudo for zero. Todos têm que ser zero. Todos, todos, todos. Ué, por quê, professor? Porque se um deles não for zero, por exemplo, o dy dá zero, o dz dá zero, mas aí o dx dá 4. Isso quer dizer que o x é impossível. E se o x é impossível, se o x é impossível de achar, porque deu 4 sobre 0, então o sistema inteiro é impossível de achar. Isso é impossível. Isso é indeterminado. Então, se o dx ou o dy ou o dz for diferente de zero, o sistema é impossível. Essa é a diferença deles. E lembrando do Cramer,
Isso me ajuda a lembrar dessas regrinhas, porque lembrar quem que tem que ser, quem que não tem que ser zero, se é todo mundo, se é só um, se um deles, se não, entendeu? Tudo isso é muita coisa para lembrar. Se você decorou, beleza, você leu o enunciado e fez em 5 segundos. Você viu a letra D, marcou e foi embora. Mas fica a dica aí. Apesar da gente não usar muito o Kramer para resolver o sistema, eu gosto de lembrar do Kramer, sempre deixo lá na minha memória, que é dx sobre dzão, para lembrar que essa fração aí tem significado. E aí eu lembro quem que tem que ser zero, quem que não tem que ser zero, se é todo mundo, se é só um que pode não ser zero. E aí eu lembro dessa partezinha verde aí, que são as definições, beleza? Espero que tenha ficado claro, quis dar essa explicação aí, aproveitei, porque o exercício é simples. É um exercício teórico, gente, então ele é simples. Se você sabe, você faz rapidão, né? Se você não sabe, você trava. Então, seguindo aqui, o determinante igual a zero e os outros igual a zero também, tudo igual a zero, letra D, beleza? Vamos pro próximo. Vamos pro 27, criançada. Sabendo que o determinante dessa matriz é nulo, qual o valor de x? Bom, existe determinante, então é só a gente fazer o determinante. Então ele diz que é nulo, é zero, então vamos lá. 2, 0, menos 3. Então o determinante está aqui. Para a gente resolver, né? Repete as duas primeiras colunas aqui na frente. É assim que eu faço. Você pode repetir as linhas, eu gosto de repetir as colunas. Feito isso, é só fazer as multiplicações. Então, de cada lado vão ser 3 multiplicações, né? Uma multiplicação aqui, uma multiplicação aqui, uma multiplicação aqui. 2 vezes 1 vezes 5, 10. Menos 1 vezes 4 vezes menos 3, 12. X vezes 0 vezes menos 2, 0. E outras 3 multiplicações desse lado, que vai dar menos 3x, só que as multiplicações para esse lado tem que mudar o sinal. As multiplicações para esse lado, você mantém o sinal. As multiplicações para esse, você tem que mudar o sinal. Então, deu menos 3x, vai ficar mais 3x. 2 vezes 4 vezes menos 2, menos 16, mas vai ficar mais 16. E esse aqui também tem 0, então dá 0. É só juntar tudo, então. Vai ficar 3x, aí fica 16, mais 10, mais 12, 38, mais 38. Isso, ele diz que a matriz do determinante é nulo, então isso tem que ser zero. Então, 3x é igual a menos 38. E ele quer saber o valor de 3x, então, letra D, menos 38. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo aqui, criançada, o 28 do passe. Em uma PG, o terceiro termo é 12, o terceiro termo é 12 e o sexto termo é 96. Qual é a razão da PG? Tranquilo, pessoal, é só fazer, armar aqui as continhas. Ele diz que o A3 é 12 e ele diz que o A6 é 96. Muito bem, o que é importante vocês lembrarem? Que do A3 para o A6 acontece só uma coisa na PG. Você vai multiplicando a razão. Que isso que é a PG, né? Você tem ali o número 2, aí, sei lá, vamos dizer que a razão seja 3. Aí você multiplica por 3, dá 6. Multiplica por 6, dá 18. Multiplica por 3, dá 54. O que aconteceu do 2 para chegar no 54? Você só multiplicou razão. É só isso que acontece. Então, é o A3 e o A6, né? Então, 12 é o nosso A3. O que acontece se eu multiplicar uma razão? Vai para o A4. E se eu multiplicar de novo? Vai para o A5. E se eu multiplicar de novo? Vai para o A6. Então, isso aqui é o A6. Pronto, é só montar a equaçãozinha. É tranquilo. É só você lembrar disso, que a PG, ela só tem... A PG e a PA. Ela só tem um elemento só que é diferente entre os termos. É razão. Ou você está pondo razão ou você está tirando razão. Então aqui vai ficar 12 vezes q ao cubo igual a 96. O 12 vai passar dividindo. Nós temos que q ao cubo é igual a 8. E a raiz cúbica é 2. Então q é igual a 2. Essa é a razão. Então é só ir multiplicando. Duvida? Faz o teste. 12 vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Vezes 2, 96. Esse é o A3, o A4, o A5 e o A6 está aqui. 96, tudo certinho. Beleza? Então, razão 2, letra B. Já tem ficado claro aí? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, criançada, número 29. Rita quer criar uma senha de 3 dígitos contendo apenas
as 3 primeiras letras do nome do namorado, Luciano. Para formar essa senha, a Rita resolveu não repetir as letras. Elas podem ser usadas maiúscula ou minúscula. Quantas senhas de 3 dígitos dá para fazer? Bom, se são 3 dígitos, eu tenho 3 casinhas, porque eu preciso colocar 3 números aqui. Mas ele quer as 3 primeiras letras. Então é só L, só U e só C. Então a senha vai ser com essas 3 letras só, L, U e C. Então se eu vou fazer uma senha, quantas dessas letras diferentes eu posso pôr na primeira posição da senha? 3. Foi colocada. Aí na segunda posição, ela diz que não pode repetir. Então eu não posso pôr aqui, eu já pus aqui. Então sobram 2 opções para a segunda, uma opção para a terceira. Isso é 3 fatorial. Isso é 6. Beleza. Então tem 6 senhas possíveis. Só que a resposta não é 6, porque tem a outra parte que a gente grifou aqui. Elas podem ser usadas minúscula ou maiúscula. Aí não adianta, pessoal, você ir no seu entendimento pessoal de como funciona a senha nos lugares que você frequenta, que você tem costume de pôr senha. Tem lugar que letra maiúscula e minúscula não faz diferença. E tem lugar que letra maiúscula e minúscula faz diferença. Nesse problema, ele está dizendo que faz. Então você tem que assumir que faz diferença. Que um L minúsculo vai ser uma senha, um L maiúsculo vai ser outra senha. Mas não é difícil, não é difícil. Você tem que lembrar que o L, eu vou ter quantos L's que eu vou poder usar então? 2. Quantos U's eu vou poder usar? 2. E quantos C's? 2. Então, se eu tenho 6 senhas possíveis com essas 3 letras, só que cada uma dessas senhas, cada uma delas que você escrever aí, se você quiser testar, cada uma delas, você vai poder usar um L maiúsculo ou minúsculo. Então, você tem 2 senhas possíveis. Só que para o U também, você tem outras 2 se você for mudar o U. E você tem outras 2 se você for mudar o C. Então, é isso que você tem que fazer. 48 senhas possíveis com essas 3 letras usando maiúsculo e minúsculo. Exercício de permutação tranquilo. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos então aqui, pessoal, para o último exercício do passe. Segunda etapa, triênio 2021, 22, 23. Exercício 30. Em uma PA, sabe-se que isso aqui é verdade e que isso aqui é verdade. Então, quanto dá o A50 mais o A15? Beleza? Exercício de equação. Então, vamos resolver essa equação que ele deu aí. Primeiro, o A1 mais o A99 tem que dar, esse 2 aqui ele vai passar multiplicando, vai dar 134. E o A10 mais o A20, esse 2 também passa multiplicando, tem que dar 10. Então, nós temos aí um sistema para resolver. Mas, professor, esse sistema aí está esquisito porque são 4 letras. A1, A99, A10 e A20. Exatamente. É por isso que PA eu gosto de não escrever A99, A10 e A20. Eu gosto de escrever com razões. O A1 é o A1 mesmo. O A99, ele é o 99º termo. Ele é o A1 com 98 razões. Por que eu escrevo desse jeito? Parece que eu estou colocando mais letras, porque A99 é uma letra só, e A1 e R viram 2 letras. Mas eu só vou ter essas 2 letras. O A10 ele é o A1 com 9 razões, e o A20 é o A1 somado 19 razões, que vai dar 10. Lembra da fórmula, tá? É 98 porque é 1 a menos da posição. É 19 porque é 1 a menos da posição. Aí em cima vai ficar 2A1 mais 98R igual a 184. E embaixo é 2A1 mais 28Rs igual a 10. Esse é o sistema que a gente vai resolver. Dá para dividir por 2, né, o sistema, antes de começar a resolver, para ele ficar mais simplesinho, né, mais bonitinho. Se eu dividir ele todo aqui por 2, vai ficar A1 mais 49R igual a 67. E se eu dividir o de baixo por 2 também, para ficar mais fácil de resolver, vai ficar A1 mais 14R igual a 5. Beleza, agora é só pegar esse sistema e resolver, certo? Não, não está certo. Não é só pegar o sistema e resolver. Crianças, olha o que a gente encontrou. A1 mais 49R.
O que, que é A1 mais 49R? É o A50. E o que é o A1 mais 14 R's? É o A15. Então acabou o exercício. É 67 mais 5 igual a 72. Letra C. O exercício não quer que você resolva o sistema. O exercício quer que você repare no formato do elemento que você encontrou. Você encontrou A1 mais 49R. Você encontrou o A50. E você teve A1 mais 14R e é o A15. Nossa, professor, se eu não visse isso? Normal. Você ia resolver o sistema, você ia achar a razão, tomara que seja uma razão bonita. Bonita eu digo o número inteiro, se for um número fracionário você tem que fazer conta com fração. E depois achar a 50 e a 15. Só que como que é o A50? A fórmula é essa. Isso é da fórmula de PA. O professor não lembra qual é a fórmula? A fórmula é essa daí. O A50 é o A1 com 49 razões. 49 porque é 1 a menos que a posição 50. E o A15 é o A1 com 14 razões. Então, o que o exercício queria é que você fosse pensando no sistema, simplificasse e que chamasse sua atenção isso daí. E aí acabou o exercício. Só somar o 67 com 5, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. E assim a gente finaliza o passe da segunda etapa, triênio 2021, 22 e 23. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a resolução aí do passe da segunda etapa do triênio 2021, 22 e 23. Eu achei que tiveram bastante questões fáceis. Teve aí umas duas questões que a gente teve que pensar um pouquinho mais. Mas, em geral, tá o nível mais simples em relação aos passes anteriores. Não teve nenhuma questão que a gente precisou de 15 minutos fazendo conta para resolver. Então, qual é a orientação? Não é para você achar que todo passe vai ser assim. Esse pode ser um passe meio fora da curva. Será que a partir de agora os passes vão ter esse nível? Seria interessante, porque está mais simples, né? Está mais tranquilo. Mas não tem certeza. Então estude por todos os passes que tiveram até agora. Não foram muitos, então você consegue ter uma noção. E você vai ver que o nível é diferente. Então, vamos nos preparar, né? Para caso o nível seja como os anteriores. Não vamos acreditar que a partir de agora vai ser desse jeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário que me ajude aí a melhorar o vídeo. Tá muito devagar, tá muito rápido, quer que explica mais, quer que explica menos. Coloca aí para eu ir melhorando meu trabalho e poder ajudar vocês a chegar onde vocês precisam, ok? Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.